Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural. Bom dia a todos e todas. Obrigada aqui pela presença. Meu nome é Vanessa. Vinícius Aparecido, Vanessa Faria, Gelderson Marchiori. A roda de conversa acontece em uma grande sala bem iluminada, similar a uma biblioteca e com muitas janelas de vidro. Centralizado diante da parede dos fundos, encontra-se o local onde os palestrantes se assentam. Há um pequeno tablado onde 3 cadeiras foram dispostas, intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. De trás do tablado, cobrindo uma parte da parede, há um grande banner composto pelo design e tema do quarto Fli Tabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado direito do banner se encontra uma TV disposta na vertical que passa um intérprete de Libras ao vivo. Diversas cadeiras foram dispostas na sala, de frente para o tablado, destinado para ser a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Vinícius Aparecido, um homem negro que não possui cabelos. Ele traja blusa polo azul escuro, com detalhes em branco, e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Vanessa Faria, uma mulher parda de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom castanho. Ela traja regata preta e saia longa preta estampada. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Gelderson Marchiori, um homem branco de cabelos curtos grisalhos. Ele traja camisa marrom estampada de amarelo e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim os intérpretes de Libras, mulheres que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia filmada está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Fli Tabira. Esse lugar de resistência, como a gente estava conversando aqui. Então, eu queria primeiro, para começar já assim, daquele jeito, pedir para vocês, a gente estava conversando agora antes, o que é um quilombo? O que essa palavra remete? O que a gente pode entender como sendo quilombo, aquilombamento? Queria ouvir um pouquinho isso de vocês. Bom, Vanessa, quilombo, pelo que as pessoas ensinam, pelo que a maioria das professoras, escolas ensinam, é lugar de resistência e lugar de refúgio. Só que eu diria que, além disso, o quilombo é um lugar de organização, um lugar de ressurgir, um lugar que a gente tem essa oportunidade de estar ali de cura. Eu falo que é cura e libertação, porque não só a resistência em si, mas ali que a gente pôde se reconstruir, né, depois de tudo que aconteceu. Então, eu não vejo que é só lugar de refúgio, eu vejo que é um lugar de cura e libertação. E isso, para mim, significa quilombo. E você, Gelderson, dentro da sua pesquisa, você já nessa vertente, você trata a linguagem de Camaco, a linguagem do macaco, como um aquilombamento, como essa forma de existir, de resistir e reexistir. Então, o que para você significa essa palavra quilombo, aquilombamento? Complementando, né, assim, um pouco o que Vinícius falou, realmente deixa de ser, né, o quilombo um lugar de gente que foge, né, para um lugar de gente que sobrevive, para um lugar de gente que se organiza. Então, a gente toma o quilombo não apenas como um espaço geográfico, mas como um espaço simbólico, né? O aquilombamento ele passa a ser
Então, uma manifestação dessa organização e dessa resistência para que se organize mesmo, para que essas pessoas se organizem para a luta. Tá? Não há ali um movimento de fuga, há ali um movimento de sobrevivência. Então, quando a gente pensa Beatriz Nascimento, ela traz essa questão do quilombo urbano, né? Porque a gente está muito acostumado com essa imagem do quilombo rural, né, também. E então os quilombos urbanos, eles também vêm para isso. E aí com uma outra vivência, com uma outra origem, digamos assim, mas sempre com o espírito da resistência e da reexistência, da tomada, né, da realidade que impera, para que ela seja subvertida, né, para conseguir sobreviver. É isso, quilombo e aquilombamento, para mim, dentro desse conhecimento da linguagem de Camaco, é tudo isso. E é interessante que vocês falaram, porque eu, enquanto professora também, enquanto hoje na gestão de um museu, a gente está com uma exposição chamada, inclusive, Fala Quilombo. É muito comum as pessoas chegarem e falarem justamente isso. Vem todos esses estereótipos, né, formados e tal, e quilombo sempre foi um lugar de nego fugido. É sempre a primeira coisa que falam. E a gente sempre fala que não, é um lugar de liberdade, é um lugar de exercício de liberdade, de ser, de existir. E a gente estava falando disso. E eu achei muito interessante o nome da mesa, que é Fala Quilombo, Lafa Camaco. Camaco é uma linguagem criada, nascida aqui em Itabira, né, no contexto do século passado, dos trabalhadores, e a gente tem que entender que eram trabalhadores da Vale, não da Vale ainda era da Itabira Iron, né, dos ingleses, e majoritariamente também pessoas as que estavam ali. A gente tem pessoas de todas as cores ali, convivendo nesse ambiente, mas também é uma Itabira majoritariamente preta, majoritariamente negra, e a gente tem que falar também desse apagamento, porque, como muitas cidades no nosso país, Itabira é uma cidade com apagamento histórico, um apagamento humano muito grande. Então, quando a gente estuda as formações, as pessoas que fundaram e formaram essa cidade, a gente sabe os nomes daqueles, mas a gente não sabe os outros que estão ali nessa base. E aí, quando a gente fala quilombo e fala Camaco, essa ideia da gente não falar mais por essas pessoas, a gente agora está aqui para ouvir e dar voz. Isso é uma coisa que eu sempre falo, aliás, não é dar voz. Quando fala, você está dando voz, eu não estou dando voz a ninguém. Essas pessoas sempre tiveram voz. Nós, que muitas das vezes não abrimos os nossos ouvidos para ouvi-las. Então, essa mesa hoje, a proposta é que a gente consiga escutar um pouquinho. E eu queria ouvir, então, Vinícius, de você, contando, enquanto uma liderança quilombola, falar um pouco desse processo de se ver numa comunidade, de se entender e encampar essa luta junto com a comunidade pelo reconhecimento do território, mas pelo conhecimento da ancestralidade. O tema do Flitabira esse ano é ancestralidade, afeto, amor. Então, a gente está trazendo, ontem a gente está tendo várias mesas falando sobre isso, e lá é um lugar, não só um lugar físico e geográfico, né? Você falou da Beatriz Nascimento, mas ela fala, a terra é meu quilombo. O lugar onde eu sou. Então, o meu quilombo está comigo onde quer que eu esteja, essa questão do corpo-território, desse pertencimento. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, então, dentro da sua perspectiva, da sua vivência e da sua luta diária, mas, claro, das muitas batalhas enfrentadas, mas também das muitas vitórias, porque a gente muitas das vezes fala das lutas, mas a gente também vai esquecendo que é um povo que vence, é um povo que está vencendo há muitos séculos, apesar de tudo, apesar de todas as estratégias para que esses corpos, para que essas histórias, para que essas vivências, para que essa ancestralidade não sobreviva. E ela continua cada vez mais fortalecida, e a gente estava falando disso, porque até 2011, a certificação vem em 2011, mas não se falava em quilombo. E até hoje tem gente que chega para mim e fala assim, mas não tem quilombo aqui em Itabira, não. Onde que tem quilombo aqui? De onde que você tirou essa história, menina? Você está inventando, hein? Eu escuto isso direto. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência. Bom, para ser bem sincero, eu também, como quilombola, até 2008, eu não tinha noção do que era quilombo. E isso começou quando eu estudava ainda na Pedreira. Eu tinha um professor de capoeira, chamava Ruanda, que ele ficava, Vinícius, o morro é quilombo, a gente tem que olhar, tem a Fundação Palmares. Eu ficava, Ruanda, quilombo é lá em Palmares, que é o que eu tinha aprendido.
né, a gente ouvia falar sobre que a dona Josefina, a mãe dela, era escrava, mas a gente não tinha essa noção. Mas aí eu comecei a me interessar. Eu falei, não, então, se é, vamos pesquisar, vamos ver. É aí que eu, depois de pesquisas, conheci o pessoal do CEDEFS, que é aquela ONG lá de Contagem. Entrei em contato, através deles, que eles já conheciam o pessoal do Barro Preto do Indaiá, que eu fui conhecer a Maria, o Jesus, e a gente começou esse processo de pesquisa dentro da comunidade, de entender o que era, a questão da certificação, a questão da titulação, e aí houve um processo assim, muito forte da questão de fazer as pessoas entenderem. Até então eu tinha entendido, mas as pessoas não. Então, foi assim, reuniões, no pé do ouvido mesmo, e a gente tentou, de todas as formas, na época, buscar os outros quilombos também, e entender que a questão da certificação é uma autodeclaração. Não é o poder público, não é faculdade, não é prefeitura que fala se é ou não é quilombo. É a gente autodeclarar, se reconhecer como uma comunidade quilombola. E a gente montou esse dossiê. Na época a gente teve apoio, tive apoio de um vereador, né, que ajudou nessa questão de organizar, da gente estar buscando essas informações. E aí a nossa ideia era certificar as outras comunidades, porque aí a gente se fortalecia. Mas como a gente viu também que era um papel muito difícil, e se a gente ficasse preso àquilo, nem o morro a gente talvez conseguiria, então a gente falou, vamos então conseguir aqui, depois a gente vê. E aí, igual você falou, em 2011 a gente conseguiu, e até então eu pensava assim, não certificou, agora todos os direitos que a gente tem vai acontecer, tudo isso vai ficar mais leve. E, pelo contrário, a gente teve problemas. As pessoas de fórum, que são do quilombo, quando viu, a gente explicou a questão de quando titular, as terras não podem ser vendidas. Aí pronto, as pessoas de fora vieram e começaram a vender. Porque, como eles já tinham saído, para eles, eu vou vender agora, porque depois que titular, e isso, ou até hoje, causa muito problema para a gente, com essa questão dos sitiantes, problema de som alto, problema de ter que ficar explicando e as pessoas não entendem. Mas aí, Itabira em si, eu não lembro de antes de 2011 se falar de quilombo. Né? Não houve esse apagamento. Igual a gente estava conversando, depois da era mineral, o quilombo quase acabou, porque o pessoal plantava café, o pessoal plantava laranja, inclusive o Bretas, quando iniciou, comprava na mão dos produtores do morro, do quilombo, e quando veio a mineração, eles limparam, pegaram todas as pessoas da região para trabalhar na mineração, e isso até hoje. Né? Eu estava falando com o pessoal antes de começar que, da minha geração, de 35 a 40 anos, ficou eu e mais um. Nós éramos mais de 20, 30, que hoje foi para o mundo afora. E isso é um ponto muito importante e sério, que é esse êxodo que acontece nas nossas cidades, que é esse êxodo, as pessoas saem da zona rural, saem da zona para vir para a cidade trabalhar. Em Itabira isso foi um processo muito acelerado e muito rápido, porque aí na sua pesquisa você fez essa retomada, né, Gelderson? Também falando de como, desde da descoberta do ouro, que Itabira ela inverte o ciclo da história do Brasil, porque enquanto o ciclo do ouro em Ouro Preto e tal começa a declinar, Itabira vai na onda contrária, quando se começa a minerar o ouro. Então, inclusive, Saint-Hilaire, quando passa por aqui, ele faz justamente essa observação, e tem a questão em 1808, então, Dom João ele autoriza, finalmente, que se minere o minério de ferro em Itabira. Tinha mineração antes, porque a gente já tem os ferreiros do mato dentro, né, abastecendo essa região, os tropeiros, essa coisa toda, mas algo que não era muito permitido, porque a coroa portuguesa não permitia.
E aí vem a mineração e muda esse cenário. E aí, no século, aí a gente vai pegando o que se produzia aqui em Itabira. A gente tinha uma produção rural, uma produção agrícola muito expressiva e interessante. Como você falou, no morro se produzia várias coisas. A gente conversou, Dona Tita, que é a centenária, que está sendo homenageada aqui pelo FLI. A gente teve lá terça-feira conversando, e durante as gravações do documentário, ela falando de que se plantava, de como que ia para a roça, das águas que tinham disponíveis. E chega esse projeto aqui em Itabira e que vai mudar. Então, Itabira deixa de ser uma cidade com uma economia diversa e diversificada, a gente pode falar isso, né, para hoje a gente ser uma cidade minerodependente. E isso gerou esse êxodo, tanto dos trabalhadores aqui da cidade, então a gente vai ter várias fábricas, manufaturas, pequenos comerciantes fechando os seus comércios, porque ela vai captar toda essa mão de obra, mas principalmente esse êxodo. E isso é uma coisa que acontece ainda hoje. Então, as pessoas elas deixam o território e elas vão perdendo aquele vínculo. Porque o processo de reconhecimento é, primeiro, o autorreconhecimento, aí tem todo um laudo, um processo muito longo até a Fundação Palmares certificar. Depois disso, é um longo processo para que o INCRA titule, porque só o INCRA que titula. E, com as mais de 3.000 comunidades quilombolas que a gente tem em Minas Gerais, só 2 têm o título definitivo. Até hoje, a lei é de 1995. Então, a gente vai fazer aí, né, quase 30 anos. É uma luta extensa. Então, o morro, né, parece que a gente vai começar esse processo, mas é uma luta e tem isso. As pessoas não entendem a importância, porque não é só a terra em si, é tudo que esse território, esse direito historicamente negado. Aí eu queria que você falasse, Gelderson, então, de como surge a guinlagem de Camaco, a linguagem de Camaco, nesse contexto, porque eu acho incrível. Eu não sou de Itabirana. Quando eu cheguei em Itabira e descobri a guinlagem de Camaco, eu fiquei, gente, como que não temos teses de doutorado? Como que não? Aí agora a gente tem um filme, um documentário que ganhou, inclusive, um prêmio ano passado em Gramado, né, um Quiquito, que é o Camaco do Breno. Então eu fico assim cheia eu falo que vai me dando quase urticária, que eu fico nervosa, que eu falo, são tantas histórias e a gente for pensar num processo em que o próprio Brasil ainda está, que a gente vai falando, mas o movimento, o associativismo, ele vem com os europeus que chegam para substituir a mão de obra negra escravizada no um pouco antes da abolição e no pós-abolição, mas a gente pegar aqui em Itabira, esse é um movimento que surge aqui, e eu queria que você contasse para a gente, que você tem mais propriedade que eu, falasse um pouco desse contexto, desse surgimento da linguagem de Camaco, e como que você chegou nessa questão de entender o Camaco como um aquilombamento linguístico. Nossa, quanta coisa, né? Eu brinco que hoje eu sou ator de filme premiado, porque eu participei, né, do filme, do documentário, tive uma pontinha lá, tive o prazer de conversar com eles, tanto com o Breno, com o pai dele, com a equipe, a respeito da linguagem de Camaco, e foi um processo muito rico, foi realmente muito prazeroso. Mas o que acontece é isso, né? Itabira tinha 2 fábricas de tecido quando o Brasil não tinha tantas. Então, proporcionalmente, se a gente for comparar, Itabira era um polo produtor de tecido. A Espingarda, né, a fábrica da Estrela, né? Né? Do Valão, me parece, alguma coisa assim. A gente tinha fábrica de chapéu, a gente tinha vinícola aqui perto, e tudo isso foi se desenvolvendo ou deixando de se desenvolver à medida que a mineração, então, começa a fazer sucesso. Qual sucesso? Né? É uma coisa para a gente pensar. A mão de obra, eu acho que tudo isso passa muito pelo processo de identidade ou de identificação também, né? Então, o que a mineração traz, o que a mineração promete, o que a mineração oferece e o que essas pessoas buscam. Então, às vezes, eu não me identifico tanto com aquilo que a minha ancestralidade tinha como valoroso e valioso, né, porque eu tenho ali uma pedra que brilha, mas ainda não é ouro, talvez,
né? E aí a gente vai descobrindo nesse processo de amadurecimento, de envelhecimento e de tentativas, que o ouro a gente deixou para trás nesse, entre aspas, abandono, né, dessa cultura. Então, mas o que acontece, né? Como que a linguagem de Camaco está no meio disso tudo? A linguagem de Camaco ela é uma linguagem cifrada, né? Ela é uma linguagem que se dá a partir da língua portuguesa falada, com a inversão dos 2 primeiros sons de consoante de cada palavra, que tem pelo menos 2 sons de consoante. Então, a cadeira vira daqueira, né? Você vira sovê e macaco vira camaco. Qual é a importância do macaco nisso tudo? Existem algumas leituras que a gente fez a respeito disso. Primeira coisa, pode ser uma referência ao racismo, absurdo e nada discreto. A segunda questão pode ser que o macaco, em todas as histórias em que o macaco está, o macaco é um bicho safo. O macaco é um bicho que não cai do galho. Ele balança, ele pula, ele muda de um espaço para outro, mas ele não cai do galho. Então, ele é um bicho esperto. Ele é dos pequenos valentes. A formiga, a tartaruga, o macaco, enfim. Então, a gente tem aí uma linguagem que ou ela foi associada aos negros, porque esse êxodo, né, para a mineração, o que ele fez? E a população, majoritariamente negra, ela migra, então, da pecuária, das fábricas, e de tudo mais que havia, para a mineração. Nesse cenário da mineração, a gente tem os ingleses, para muito antes da Vale, para algum tempo antes, inclusive, da Itabira Iron Company, com as fábricas de tecido, os ingleses já estavam aqui como detentores de tecnologia. E então, falavam inglês. Entre eles, falavam inglês. Drummond descreve o inglês da mina, que bebe bem, que come bem, mas que fica quietinho lá no alto da Serra da Conceição. Então, a gente percebe essa distinção. E a linguagem de Camaco, ela vem para fazer frente a isso. Então, se você não quer se misturar comigo, eu também não quero me misturar com você. Eu também não quero facilitar para você o processo de entendimento daquilo que eu domino. Porque esses povos pretos que vieram para o Brasil para minerar, eles não vieram pela força do braço, eles vieram pelo poder da ciência, do saber fazer. Fortes, sim, mas acima de tudo, sabiam fazer. Então, eles já tinham a tecnologia da exploração mineral, da forja, muito antes de nós aqui. Então, eles não estavam aqui à toa ou simplesmente pela força braçal. E aí, a linguagem de Camaco, a gente tem várias possibilidades. Quem sou eu? Eu não sou itabirano, me apaixonei pela linguagem de Camaco porque é uma coisa extremamente rica, assim como Itabira e como os povos que compõem essa cidade, mas a gente percebe que a linguagem de Camaco, então, tem esse poder de, talvez, manter em segredo aquilo que era um conhecimento profissional, uma ciência que essas pessoas tinham e que não queriam, não muito longe disso em tempo. A gente ouve histórias ao longo da pesquisa para a dissertação, para o processo do mestrado, que ainda hoje na área da Vale, quando um dito peão não quer contar para o seu gerente aquilo que ele fez, ele pode usar a linguagem de Camaco. Então, não está morto e não está longe da resistência que ela propõe desde o início. Sim, e é muito importante o que você falou, porque quando a gente pensa, às vezes, a gente vai pensar, por exemplo, um contexto em que a gente está falando aqui, esse contexto dessa Itabira, trazendo bem para o regional, essa Itabira do 19, início do 20, assim como o Brasil é um país rural e analfabeto.
o letramento oficial português ele era para poucos, pouquíssimos. Só que esses povos que vinham para cá, como o Gilderson bem falou, que foram trazidos à força para cá, eles vinham. A gente está no estado de Minas Gerais. Os povos que vinham não vinham de qualquer região de África. A África é um continente gigante, hoje com 54 países. Antigamente, a diferenciação era linguística, né? Essa divisão por território, quem faz é europeu, que aí vai quebrando e vai criando um monte de problema. Essa divisão, esses povos eram povos dessas tecnologias, e tecnologias de mineração que os europeus não dominavam. Então, essa mineração dentro de mina, como era em Ouro Preto, como vai começar a ser aqui, os africanos que tinham. Na Europa, eles não tinham esse tipo de mineração. Então, esses povos vêm para cá. Então, são pessoas que tinham, e a gente foi ensinado a falar, a pensar em África como um país pequeno, ao invés de um continente gigantesco, e um lugar de pobreza, não um lugar da diversidade, o berço da humanidade, com todas as tecnologias, né? Eu sempre falo, na escola, eu sou historiadora, a gente estuda todos os filósofos gregos, a gente só esquece de falar que todos eles estiveram em Kemet antes de escreverem suas teorias. Aristóteles pisou em África, pisou lá no Egito. Kemet é o nome de Egito antigo. Antes de escrever suas teorias, todos os gregos pisaram em África. O Marx, beleza, foi fazer lá. Marx, onde que ele teve antes de escrever sua grande teoria, sua grande tese? Adivinha com quem que ele foi trocar ideia? Qual comunidade que ele foi observar? Então, só que a gente não conta essas entrelinhas, né? A história são as histórias que a história não conta. E esses povos que vieram, então, eles falavam línguas diversas. E eram normalmente colocados também povos diferentes para que perdessem essa característica linguística. As maiores revoluções do nosso país foram feitas por africanos. Por exemplo, a Revolta dos Malês, ninguém fala dela, mas eram negros letradíssimos que articularam uma das maiores revoluções do nosso país. E aqui se chegam, então, não dominavam, talvez, esse português, e também essa ideia de que o português só é bem quando é aquele português culto e bem falado, esquecendo que a língua ela é fluida. A língua ela precisa dessa fluidez da água para ela se manter viva. E o camaco ele acontece isso, né? O camaco ele vai ganhando essas nuances, ele vai modificando ao longo do tempo. Mas eu gosto muito dessa perspectiva da resistência, porque a gente vai pensar que, sim, a gente tem essas pessoas vindo ocupando os cargos maiores, os ingleses, os engenheiros, mas o braço, o peão que está lá, não é o engenheiro que veio lá da Inglaterra, não é o descendente, não é o primo do Drummond, que está ali na labuta diária. Então, a gente pensar nesses corpos e nessas pessoas, então, nessa resistência. A guinlagem ela não é só uma brincadeira. Hoje, ela é mantida como uma brincadeira na cidade. Eu acho isso muito. Eu fico muito encantada quando eu vejo alguém falando camaco. Eu tenho uma amiga que ela canta em camaco, ela declama Drummond em camaco. Eu fico maravilhosa. A gente está com o Fernando aqui. O Fernando ele fala camaco. É uma das pessoas que preserva. Levanta a mão aí para a gente, Fernando, faz um favor. Autodidata. Não é hora de perguntar, não sei, mas é que eu estou manifestando que eu desconheço também, nunca fui a fundo, você talvez possa responder com mais propriedade. Se alguma outra cidade no Brasil tenha um linguajar, um subterfúgio que as pessoas nativas falem com todos esses objetivos, né? Um trunfo, né? Um segredo, uma fuga, né? Um desacato até, velado, claro, porque a linguagem que o outro não entende não vale nada, ele não sabe do que está se falando. É isso, obrigado. Gilderson ou Vinícius? Obrigado, acho que a sua pergunta é riquíssima. Existem outras linguagens, tanto no Brasil quanto fora dele, que fazem essa brincadeira com a língua. Algumas, por exemplo, a gíria da Tabatinga, a professora Sônia fez um estudo sobre ela na década de 80, se eu não me engano,
ela foi, inclusive, membro da minha banca de dissertação, e ela mostra que essa linguagem, a gíria da Tabatinga, ela faz uso de termos de origem africana. A gente tem o lunfardo na Espanha, e a gente tem no Rio de Janeiro a linguagem TTK na região do Catete. Então, Catete, TTK, que faz uso também de alguma inversão. E todas elas têm essa natureza subversiva. A do Catete, então, tem muito a ver com a época da repressão, tem uma história interessante a respeito disso. Então, existem outras, mas a linguagem de Camaco é exclusiva de Itabira. Todo o conhecimento que eu tive da linguagem de Camaco fora de Itabira foi porque alguém passou por Itabira e aprendeu por aqui. Então, Camaco, ou né, a linguagem do macaco, guinlagem Camaco, independente do nome que se dê, essa forma é daqui. Eu me atrevo a adotar Itabira e dizer é nossa daqui. Tá? E aí, voltando um pouquinho agora, a gente estava falando também, antes de começar, sobre a ancestralidade, essa ancestralidade que está no tema do FLIO, e essa ancestralidade toda que a gente traz com a gente, que nos permite seguir, né, essa ancestralidade que nos faz ir para frente. E aí, terça-feira, eu estive no Quilombo com o Vinícius, fui passar uma tarde com a Dona Tita, e Dona Tita é a matriarca do Quilombo, Morro Santo Antônio. Hoje ela fez 100 anos agora em agosto, está sendo homenageada, hoje vai ter o documentário dela à noite. Mas, antes da Dona Tita, a matriarca era a Dona Josefina, que faleceu com 122 anos. E lembrar que, antigamente, as pessoas nasciam, não é igual hoje, que nascia já saía da maternidade com a certidão de nascimento, não. Normalmente, as pessoas nasciam e ainda demorava uns 2, 3, 4 anos, porque ia registrando todos os meninos junto. Acontecia muito isso. E aí a gente pensar, porque essas ideias que as pessoas têm de que Quilombo é um lugar que falta tudo, e a gente olhando e entendendo que não, é um lugar onde tem tudo de sobra para ensinar todo mundo, tudo que a gente quiser, né? Então, aí muitas pessoas perguntam, mas qual o segredo da longevidade, Dona Tita? Ela falou, né, essa semana, falou, dormir bem, beber aquilo até quando você aguenta, beber até quando você aguenta, dormir bem, e o outro foi lavar o rosto com água fria. Não lavar o rosto com água quente, lavar o rosto com água fria. Passear, e é isso. E eu achei isso tão fantástico. Passear, trabalhar, mas você passear. Eu viajei quando eu pude, então, e isso me trouxe tanto dessa luta, porque quando a gente pensa, a gente vai falar de processo, de povos que foram escravizados e trazidos para cá, a gente, claro, de todo o sofrimento, de toda a desumanização, mas uma coisa que nunca foi tirada, né, a alegria, essa alegria genuína, porque isso não é só uma palavra, isso é ancestralidade, isso é honrar os seus. Então, a cultura africana ela traz isso, porque ela tem que combater a maafa, que é essa depressão que vem com a travessia transatlântica, o banzo que está ali. Então, e como é que se faz? Entendendo que eu sou um corpo que comunica com essa comunidade, que faz parte dessa comunidade. Então, a dança, a roda, não é só uma dança, não é só uma coisa, é uma apresentação artística cultural desse povo. Não, isso não é só isso. É isso também, mas é muito para além disso. Isso é existir, é resistir. Então, Dona Tita fez isso. E aí eu lembro que uma moça aqui do FLI perguntou para ela, mas como é que é aqui, viver aqui? E ela não pensou para responder. Ela falou, aqui é uma irmandade. E aí a moça não entendeu, falou, desculpa, como é que é? Ela, aqui é irmandade, aqui a gente é irmão. A minha vizinha passou, eu não consegui ir na casa dela, mas eu pergunto para o Vinícius, você sabe me dar notícia de fulana, de Dona Maria? E Vinícius estava falando isso. Então, eu queria que você falasse, Vinícius, de como que o Quilombo ele tem a ensinar. A gente está com várias mesas falando, a gente teve a mesa de abertura falando do medo que a nossa espécie não sobreviva
a tudo que a gente está fazendo no nosso planeta, e a gente, às vezes, fica colocando nomes, sustentabilidade, não sei o quê, e a gente vai pegando nomes, mas para as coisas que já existem. Se a gente olhar para as comunidades tradicionais, para as comunidades quilombolas, né, indígenas, as respostas estão dadas, estão na nossa cara. E eu falo isso com os alunos que vão lá visitar a exposição no museu, que aí contém aquele palavra, o que é ser quilombola? É ser diversidade, é ser alegria, é ser afeto, é ser ancestralidade, é ser tudo isso, é ser riqueza. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, então, dessa experiência de ser quilombola, de estar nessa comunidade, da importância de ser comunidade. Ou seja, você é o Vinícius, você tem a sua vida, mas você entende que você também faz parte da comunidade, importa para essa comunidade, assim como ela importa para você. E como esse sentimento, inclusive, nesse mundo louco que a gente vive, você estava falando, inclusive, dando o exemplo das meninas lá da Quitandas, como que esse fortalecimento desse vínculo tem trazido, inclusive, transformações para dentro do quilombo. Transformações que aí a gente fala também que hoje a gente vive no mundo capitalista, a gente também precisa dessa liberdade, da liberdade, inclusive, financeira. E como que a gente mantém as pessoas no quilombo com qualidade, respeitando a sua tradição, a sua cultura, a sua ancestralidade, e o direito dela ficar ali. Eu falei muita coisa, você vai respondendo o que você conseguir. Bom, primeiramente, eu acho que essa questão da vivência, né, de um cuidar do outro, de um preocupar como que o outro passou a noite, né, a gente tem um hábito, né, quando vai dormir, que vai na casa do outro, fala, quando Deus passa a noite, aí o outro responde, quando Deus passa o dia. Então, são detalhes, são coisas que a gente vê que eu não consigo ver em outro lugar, né? Eu já morei fora do quilombo e a gente vê esse cuidar. Tem uma pessoa doente, todos vão ali, ou para levar uma folha de chá, ou para perguntar se precisa de algo, ou para ajudar quando está precisando dar um banho. E quando colhem, né, que todos têm o hábito de plantar ainda, pega essa colinha e divide para 3 milho para um, 3 milho para o outro, e passa ali de casa em casa, né, distribuindo. Então, isso é muito forte. Eu acho que é por isso que resistimos ainda, né? E, com o apagar da nossa história, as pessoas se perderam isso, né? Os que saíram, eles conseguiram provar para a gente e mostrar que a gente não tinha nada, né? Que, voltando na questão, que eu tinha que sair, se eu quisesse algo, eu teria que sair dali, porque senão ali não tinha nada. E hoje, né, com o conhecimento que a gente foi adquirindo através, né, da vivência e da conquista, a gente vê que é o contrário. Lá que tem tudo. Aqui, eu falo sempre, tem até uma música, mas ela começa, né, aquela música sertaneja, que fala, quando fala que está voltando para casa, fala, eu fui buscar o que tinha tudo aqui. Né? E não precisava de ter saído, mas também, talvez, se não tivesse saído, não saberia. Né? Então, tudo é válido. E eu vejo que essa longevidade, né, da Tita, como foi com a dona Josefina, a maioria dos idosos lá passam de 90 anos tranquilo. Né? Então, você vê que é por conta disso. A questão da alimentação, a questão de plantar, de ter as plantas medicinais. O Raimundo, que é o nosso patriarca, ele tem mais de 200 espécies de plantas medicinais. Então, você vê que ele, mesmo ele teve problema no coração, tem marca-passo, mas fica o dia inteiro na horta. Tem que ir lá 18 horas e buscar ele. Ele está com 93 anos. Se deixar, ele passa a noite lá. Então, são coisas que você vê que o porquê, né, dessa questão de viver bem, de estar bem, voltando à questão que você falou das meninas da Quitandas, toda a vida a Rosália trabalhou, né, em casa de família, e depois que aposentou, que a gente conversando, ela começou a fazer bolo, falava, Rosália, bolo em toda a padaria você encontra, mas e aquele bolo de fubá que fazia nas rezas, né, com rapadura, com melado? Eu falava, vou tentar. Começou a fazer, na época eu ainda trabalhava na área da Vale, comecei a levar, ela também vendendo, e o bolo se tornou patrimônio material do município. E hoje você vê que as pessoas começaram a enxergar o papel mais difícil que eu vejo hoje, tanto como presidente e liderança,
mostrar para aquelas pessoas que o que ela faz não é algo comum, né? Que o que ela faz é muito grandioso e tem que ser valorizado. Para a questão, igual você falou, de receita, de gerar receita, para que o Quilombo volte a dar oportunidade para aqueles filhos que saíram, né? E foram mundo afora buscar algo que eu tenho certeza que está lá. É só questão de tempo para eles começarem a enxergar que sim, que posso voltar, porque é amplo. Você vê assim, que é uma camada de coisas que a gente pode produzir. A questão da gastronomia, a questão das plantas medicinais, né? O artesanato, tudo que você faz, que você vê, as pessoas falam, ah, não, mas isso aí eu sei fazer. E para a gente, para ela é tão comum que para ela aquilo não vale nada. E tem valor, né? E o papel fundamental hoje é esse, a questão do saneamento básico. A gente lutava, falava, a gente tem que ter esses problemas, porque as pessoas já enxergam, igual você falou, a gente como o coitado, né? E hoje nós temos mais de 12 nascentes que são preservadas. A gente acabou de finalizar agora, em parceria com a Prefeitura, a questão das fossas biodigestoras, né? A maioria delas foram feitas e pode ser usada no pomar, na bananeira, né? Então, quer dizer, trabalhando essa questão sustentável, a questão de não usar agrotóxico nas verduras, nas plantas, nas frutas. Então, trabalhar isso para as pessoas entenderem, tanto as pessoas que estão lá, tanto aquelas que querem voltar, ou se um dia puderem voltar, ter esse cenário já, esse ambiente que está aí há mais eu diria, né, uns 500 anos ou mais, que sempre teve ali, a semente está ali, né? Então, acho que isso que é importante. Obrigada, Vinícius. E é isso, né, esse entendimento de que esses territórios são territórios de muitas histórias, de muitas vivências, né? Essa medicina, que hoje a gente chama de medicina alternativa, a gente paga caro, vai lá num médico holista, nada contra. Mas, se a gente for olhar, tudo isso a gente encontra lá. Cheguei terça-feira, a dona Tita estava falando que estava com mal no estômago. Tinha ido no médico, deu remédio, falou, mas isso não deu muito certo, não. Ela estava macerando uma erva, ela tinha uma outra, eu não lembro a planta, que era tipo... Sabe quando você lava arroz e fica aquela aguinha embaixo? Era tipo aquilo que ficava... A casca da batata. A casca da batata. Aí ela deixou lá e jogou e ficou aquela gominha embaixo. Aí ela pegou 3 folhinhas, eu não lembro o nome mais, e estava macerando. Ela falou, é isso aqui, é assim que a gente cuida aqui. Então, e assim, na conversa na cozinha, enquanto eu fui pegar água. E aí, às vezes, a gente não atenta para esses ensinamentos e vão. Seu Mundico, que é outra referência do Quilombo, 93 anos. Então, esses saberes, esses mestres e mestras que a gente tem. E hoje, em Itabira, a gente está nessa... A gente tem, de lá para cá, a gente tem um outro quilombo na cidade, que é o Quilombo do Capoeirão, que foi certificado em 2019 pela Fundação Cultural Palmares também. Então, são esses 2 certificados aqui. A gente sabe que existem vários outros, né, Gelderson, passíveis de serem também reconhecidos e certificados, porque Itabira, como o nosso Brasil e como o nosso estado, Minas Gerais, é um estado, era província, depois estado, que recebeu muitos africanos. Então, a gente tem muitas comunidades. Existem os quilombos urbanos, existem várias formas de se aquilombar hoje, de se resistir, de existir. E esse entendimento, né, de que olhar realmente, esse olhar para trás não significa voltar para trás. É justamente o contrário, né? É o ensinamento de Sankofa, que é você olhar para trás para você poder conseguir seguir para frente. Você entender a sua ancestralidade, o seu passado, para você construir o seu futuro. E eu queria, a gente estava falando também, Gelderson, da guinlagem de Camaco, porque a gente estava num processo ano passado, você, Fernando, o falecido Nandi, tiveram lá, inclusive lá no museu, a gente fez uma roda sobre Camaco para tentar trazer isso como patrimônio imaterial da cidade. Isso está em processo aqui no município. O processo, né, com o IFAM já é um pouco mais demorado, mas justamente para essa linguagem se manter. Porque aí eu tinha destacado uma parte do seu livro, eu não sei se eu vou achar aqui agora. Deixa eu ver aqui, que é... Aqui, você fala assim, ó. Décadas após o surgimento da linguagem de Camaco, parece haver certo apagamento do caráter de resistência e de embate que teria motivado seu surgimento.
Ao se referirem a ela como uma brincadeira, uma coisa de moleques, algo como brincadeira boba, conhecedores e falantes da linguagem parecem desconhecer ou não se importarem com aspectos relacionados com a sua origem. Isso pode remeter às relações entre a linguagem e a memória, porque a memória ela vai falhando ao longo do tempo. Mas acho que esse resgate que a sua pesquisa fez e traz, o documentário, junto com o documentário do Breno, com todos os falantes vivos que a gente tem nessa cidade, que trazem isso e que falam com esse orgulho. Então, a gente fazendo esse resgate, a gente conseguir mandar. Meu sonho era ver a guinlagem de Camaco nas escolas, porque eu acho isso incrível, eu acho assim, é uma riqueza, é um patrimônio dessa cidade tão grande. Eu queria que você falasse um pouco para a gente dessas perspectivas, de como que você vê isso, e ligar um pouco essa questão que você já começou a falar antes da resistência, de como porque a língua ela se transforma e ela realmente a gente tem uma diferença do camaco de cada região, a galera que mora no Pará, que mora no outro bairro, porque a gente tem Itabira, como muitas cidades nossas, são cidades segmentadas. E com a mineração, ela veio fazendo isso. Várias comunidades foram tiradas, desalojadas, vários bairros deixaram de existir, e as pessoas foram. Então, a gente não teve um planejamento urbano anterior durante esse processo. E aí as pessoas foram, à medida que aprendendo, e cada uma vai criando. E depois, eu queria, depois que você falasse também, eu não sei se você sabe falar camaco. Tuimucopo. Eu lafo tuimucopo. Se você não fala, depois eu peço para o Fernando falar um pouquinho para a gente aqui. Daqui a pouco, então, vou deixar ele responder, e aí depois você vem aqui para a gente. Ele canta, gente, ele é cantor. Se tiver um violão aí, ele ainda faz um show para a gente aqui, para começar bem. Puxa vida, essa questão da linguagem de camaco, eu fico até com medo quando você fala assim, foi você que escreveu aqui, eu vou ler, né? Porque a gente não lembra de tudo que escreve e aí a gente continua pagando por isso, né? Mas o que acontece? Essa daí eu ainda estou pagando e eu ainda concordo com o que eu escrevi, ainda concordo comigo mesmo, porque eu acho que a linguagem de camaco ela é uma manifestação muito mais séria quando observada dessa perspectiva de que o que o outro faz não é menor, de que aquilo que o outro faz é tão valioso quanto aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, essa história da linguagem de camaco é brincadeira de moleque. Mas por que é brincadeira? Por que moleque não faz coisa séria também? Né? Por que aquilo que teve origem numa população afrodiaspórica hoje é menor? Hoje é apenas brincadeira. Como que acontece tudo isso? Né? Então, a gente foi percebendo que a linguagem de camaco ela vai deixando esse grupo, ela deixa de ser exclusiva, e ela deixa de ser exclusiva por vários fatores. Seja por ascensão social, de pessoas que antes eram minorizados e falavam camaco, então o camaco chegou nas esferas sociais mais privilegiadas, e também porque a linguagem de camaco foi sendo aprendida por quem estava perto. Então, ela começou a habitar o recreio das escolas, ela começa a habitar os bares, ela começa, ou já habitava antes, talvez, e aí ela começa a se popularizar. Quando ela ganha a cidade, aí a gente vai em outra questão, porque eu apresentei a linguagem de camaco como a linguagem do segredo de profissão, e aí, nesse caso, agora, no bar, na escola, ela passa a ser gíria, o que antes era um segredo técnico, digamos assim, agora ela passa a ser uma gíria. E aí a gíria, ela não tem, vamos dizer assim, tanto compromisso com a seriedade, entre aspas. Talvez por isso a linguagem de camaco hoje seja vista dessa forma. Mas eu não me contento com isso.
Eu acho que brincadeira é coisa séria. Mas a gíria ele é muito interessante, porque a gente tem gírias regionais e cada lugar. A gente está com um amigo aqui, Grécia está aqui, é uma amiga, que ele é do Rio, e eu sou do Rio, e ele falou, você não é mais carioca, você é mineiro. Eu falei, tem 21 anos que eu moro. Ele falou, mas você não fala, você não chia mais. Mas aí a gente foi conversando, várias gírias surgiram. Aí, de repente, eu começo a falar assim, puxando o X, quando eu lembro. Aí a gente foi várias gírias, e aí gírias que são na nossa região, do nosso contexto. Então, isso também é coisa séria, porque isso é identidade. A gente também está falando de identidade, de pertencimento, de reconhecimento. Então, mesmo que a gente leve para brincadeira, mas é isso, é uma brincadeira séria, porque ela joga a gente num lugar, ela lembra também a gente dos nossos lugares, do nosso lugar de pertencimento, da nossa ancestralidade. Perfeitamente. E aí ela começa a ser adotada por grupos cuja perspectiva de ancestralidade difere, cuja perspectiva de identidade difere. Né? Então, a gente tem aí os casos das colas, né? dos professores que pegam alunos colando em linguagem de Camaco porque conheciam a linguagem. Ou a gente tem a história do policial... Nessa eu ia dançar, eu não ia pegar, eles iam colar tudo. Pensa. Você falar o Camaco. Eu ia errar a prova toda, né? Mas, se eu tentasse. E aí a gente tem a história do policial que, por saber a linguagem de Camaco, intercepta uma droga que estava guardada dentro do rolo de papel higiênico que estava sendo enviado ao preso. Isso foi noticiado por um jornal até da região. Então, assim, você tem histórias mirabolantes a partir do momento que a linguagem de Camaco é adotada. Né? Ela é viva, como toda linguagem, como toda língua, como toda forma de expressão, ela é viva. E aí ela vai se moldando, ou a gente vai se moldando às situações. A linguagem constitui o mundo. A linguagem é a nossa forma de existir, qualquer que seja ela. Então, as várias existências que nós podemos ter vão guiar o uso da linguagem, inclusive da linguagem de Camaco. Eu queria chamar o Fernando aqui para facilitar a filmagem e a captação do som. O Fernando ele é itabirano, mas ele vai se apresentar. E aí a gente está fazendo uma audiodescrição, só para quem está assistindo a gente, se você quiser. Não, só tá vocês bom, falam. tá bom, obrigado pela oportunidade. Hein? Não, fica aqui, tá bom. Vou contar uma história ótima, gente. Nossa. Tava eu e uma amiga minha no Rio de Janeiro, aí a gente olhando os homens bonitões e começamos a falar em linguagem de Camaco. Aí então nós falando, aí chegou o cara e disse assim, eu sei tudo que você está falando. Eu falei, lá no Rio, eu falei, meu Deus, ele disse assim, eu joguei no Valério. Aqui no Valério. E a gente falando, né, que bofão bonito, né, falando tudo dele. E ele, eu sei tudo que vocês estão falando. A gente cantava as meninas em linguagem de Camaco. Pois é, agora não Pena tá que elas dando não pra nem entendiam o que a fazer gente queria fazer com elas. Né? Mas, enfim, gente, eu sou o Fernando, eu sou geólogo aposentado, itabirano, né? E sou branco, de óculos, né? Careca, assim, semi-careca. Estou vestindo uma camisa azul escura, uma bermuda, né? Eu vivo em Goiânia hoje, então estou com a bota goiana, que bem típica, né, Vanessa? Mas tem isso, o Camaco, até em inglês a gente fazia, convertia a língua inglesa para Camaco. Né? E eu trabalhei, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, eles tinham lá os garimpeiros de pedra preciosa, semi-preciosa, né? Um linguajar todo próprio, sobre o que eles achavam nos túneis, nas minas, que o geólogo não sabia. Eu fiz um léxico de 25 termos para pôr na minha tese de graduação. Né, que eu acabava conversando com eles, mas meu professor não sabia, porque eu que ficava lá no meio. Mas, rapidinho aqui, né, uma oportunidade para quem talvez não está letrado na língua, né, por ouvido ouvir. Né. Eu fiz aqui rapidamente na internet, digitei Camaco. O G1 trouxe uma matéria de setembro de 2023. Aqui fala um pedacinho assim. Soeve ad iovu lafar Camaco. Ou, melhor, vocês entenderam alguma coisa? Ou melhor, você já ouviu falar em macaco, em Camaco? Né? Perguntando. Aí eu vou traduzir o resto que está em português. Hein?
Pítico e de Ibatira, na região trensal de Nimas Rejais, o Guinlajar, oif intevado lepus rópios, romadores, ad dissade, rapa, esdonquer, Wilsas onipiões dos feixes ad mineradoras. Até agora, alguém entendeu alguma coisa? Só minerador. Aqui, ó, típico de Itabira, na região central de Minas Gerais, o linguajar foi inventado pelos próprios moradores da cidade para esconderem suas opiniões dos chefes das mineradoras que se instalavam por lá. Isso foi lá no início do século XX. Gessundo, o esroteador e zumeólogo, Laupo Assuero Pansaio, você entrevistou ele no seu livro, amigo da gente. Laupo Paulo, Aruceiro Assuero, Pansaio, Sampaio. Troca-se as consoantes. Muitas vezes dá problema, porque como é que eu vou trocar? Uie, que, como é que eu vou falar que? Sover, você, o ser de você, não tem cedilha, mas se for botar no lugar, é isso, não vou tomar tempo. Gente, muito obrigada, Fernando. E é isso. E aí não é só uma troca também, né? Parece que ela segue uma questão fonética, né? Tem os fonemas. Então, são esses vários aquilombamentos. Como é que a gente está de tempo, galera? Eu não sei. Está de boa? A gente tem 4 minutinhos. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para os nossos convidados, o Vinícius, o Gelderson. Vou levar o microfone aí, só um minutinho. Se apresente, por favor. Se puder fazer a sua descrição rapidamente também. Bom dia, eu sou Ana Gabriela. Eu sou uma mulher parda, de 41 anos, cabelos curtos, anelado. Estou vestindo um vestido azul, um colar de prata meio escurecido, com um pingente de lápis lazuli. Uso um anel de tucum e tênis branco. Eu tenho uma pergunta para o Vinícius primeiro e depois para o... Oi? Geu. É difícil, viu? Então, Vinícius, eu acompanho, né, a questão da aproximação do quilombo com a universidade, a Unifei, e vice-versa. E aí eu queria que você falasse um pouco de como que essas ações, né, desse projeto de extensão fortalece a comunidade, você compartilhasse isso, e dessa questão também territorial, né, da venda de pessoas que não fazem parte do quilombo, né, das terras. E aí, para o Geu, que não é Itabirã, é uma pergunta porque é um interesse pessoal. No meu TCC de Ciências Sociais, eu coloquei a linguagem de Camargo como uma resistência poética da cidade, porque eu queria falar das resistências que existem à mineração e ao encanto da Vale, sobre a população, que divide essa população. O Milton Banhandeira, que tem uma estátua dele ali na Praça Acrísio, ele fala dessa divisão em alguns poemas dele, dessa divisão social engendrada pela mineração, né? E é uma divisão também geográfica das pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouco mais disso, da linguagem de Camargo como essa resistência poética. Bom, primeiramente, eu vejo que ter a Universidade da Unifei como parceira, e outras também, está sendo um divisor de águas para a questão da comunidade, né, de criar-se perspectivas que, no futuro, né, a gente possa ter bons frutos. Né? A gente tem o Fala Quilombo, né, que eu vejo, inclusive, desse ano a gente participou, a comunidade participou ativamente, além da questão do café, as quitandas, né? E, fora disso, as pesquisas mesmo. A gente tem vários projetos que estão acontecendo dentro da comunidade. A questão, a gente está com do tijolo, né, feito de barro, que brevemente a gente vai estar podendo, né, mostrar várias outras parcerias, né, com o João, com o pessoal, com a faculdade em si.
que para a comunidade está sendo um divisor de águas, porque ajuda na questão de dar essa tal visibilidade que a gente busca. Porque a visibilidade que eu diria não eu sempre falo isso, a gente não quer vender história triste. A gente quer mostrar o que realmente é a capacidade, é a questão de tudo isso que a gente vem dizendo aqui, porque ao longo do tempo só se vende essa história, a parte triste da história, que ela tem que ser dita sim, porque é necessário, né? Aí fala aquilo que você falou da dona Tita, sobre isso, que ela conta... da dor, né? Que ela consegue falar sobre o período, né? Que ela dormia com porcos, que ela sofreu muito, mas a gente sente nitidamente que ela deixa essa dor lá. Ela consegue falar e, ao mesmo tempo, já vem aquele sentimento de gratidão por ela estar até hoje, por ela estar viva, por ela ter passado por muita coisa, mas ela não fala e você não se reprime. Ela fala assim, com aquela vitalidade, com aquela força, eu superei, eu resisti, eu estou aqui. E eu estar aqui hoje, né, o pensamento que ela passa para a gente, mostra que ela tem muita gratidão por ter resistido a tudo, né? Porque eu diria que a gente não tem nem 30% da capacidade do que eles viveram e por estar aí tão bem, né? Eles usaram aquilo tudo como uma força motriz para resistir e continuar. E a outra é sobre a questão do pessoal das vendas, né? Das terras, que as pessoas hoje, a gente está tendo problema com a questão de som, né, que impacta muito a questão da comunidade. A gente faz notificações via associação, mas as pessoas, outro dia eu fui falar, mandei um áudio, porque estava incomodando o som. A pessoa, segunda-feira, 9 horas da noite, um som de carro estrondoso, a pessoa falou, você está achando que você é presidente de quê? Vocês não sabem viver, a gente quer viver, a gente já não pode pôr som na cidade, porque lá que é tumulto. Aí a gente compra um pedaço de terra para vir para cá. Para viver, vocês não vão deixar a gente viver. Aí eu nem respondi, a gente está tomando as providências devidas, mas para você ver o nível, né, de pessoas. A gente estava com muitas pessoas idosas doentes, mês passado, aí som a noite inteira, aquele som estrondoso de carro. Quando eu olho, eu estou lá, eu tenho que ficar segurando minha mãe, porque se deixar ela... ela vai lá e é perigoso, querendo ou não, a gente não sabe quem que está, né? De vez em quando, eu tenho que prender ela, segurar ela lá para não causar problema. Mas a gente já está tomando providências sobre isso, e o bom, que a gente sabe, Deus sabe lá quando que a gente vai conseguir titular, mas a gente sabe que na titulação, o bom é que essas pessoas já estão na lista, porque são as primeiras que a gente vai fazer questão de pedir para sair, porque não deveriam nem estar lá, né? Porque para isso a gente estava gravando o documentário, a gente também tem algumas coisas que a gente está gravando e som no domingo atrapalhando. Né? Então parece que é uma coisa simples, mas incomoda demais. A própria natureza, né? Os pássaros, os bichos, incomodam. Então não deveria ter venderam. Quem vendeu não está lá, né, porque foi embora, mora em Belo Horizonte e tal, e a gente ficou com essa conta. Né, então, mas isso tudo tem como a gente resistiu a tanta coisa, né, não vai ser isso que vai impedir a gente de avançar. Vou pedir rapidinho para o Gilderson responder, a gente já está finalizando. Desculpa, eu não sei se eu vou saber responder a sua pergunta, mas a resistência poética, ela se dá em vários níveis com a linguagem de Camaco. Né? São vários usuários, são várias pessoas que fazem uso da linguagem de Camaco de forma poética, para cantar, para declamar, enfim, para fazer poesia. Eu não sei se é nessa linha que a gente pode conversar mais, então. Tá? Me desculpa por não conseguir. Sim, é uma forma subversiva
que sempre vai operar nas brechas. Sim. Tá, realmente a resistência com a linguagem, ela opera nas trincheiras, como você disse, né, nas brechas, e é realmente uma forma subversiva de lidar com a realidade que oprime. Eu gostaria imensamente de De forma agradecer. rápida. Bem rápida, né? Obrigada. Gostaria imensamente de agradecer a todos e todas, agradecer Vinícius, agradecer Gilderson. Me sinto muito honrada, mais uma vez, de estar aqui conversando com vocês. Gilda, a gente finalmente conseguiu, né, pelo menos sentar para conversar, a gente ainda vai tocar os projetos, espero. E só para realmente fechar, já fiz o meu agradecimento, Fala Quilombo, Lafa Camaco, então peço para vocês se despedirem, Vinícius, Gilderson, se você quiser falar em camaco, na língua, ou em italiano, na sua língua lá dos seus pais, que ele também ele fala um monte de outras linguagens. O Gilderson, A dos meus pais eu não aprendi. mas fiquem à vontade. Bom, é agradecer a oportunidade, né? Esses espaços que eu sempre falo que a gente tem que ir ocupando para dar essa tal visibilidade, né? Para mostrar o outro lado da história que nunca foi contado. No mais, é só agradecer mesmo a oportunidade e a presença de todos. Obrigada, Vinícius. Gilderson. Eu quero agradecer a vocês, a audiência, a todo mundo que está por trás das câmeras, a nossa tradução de Libras, a todo mundo que fez e ainda vai fazer isso acontecer mais. Obrigado. Gente, é isso. Eu gostaria de ficar o tempo todo aqui conversando, mas não dá. Agradecer a todos, mais uma vez, a equipe inteira. Obrigada, uma boa tarde. Tem mais festival aí acontecendo.